Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando no módulo de português do Enem e hoje nós vamos trabalhar transitividade verbal. Parte 1. Essa aula vai se dividir em 3 aulas, ok? Essa é a primeira. Desculpem. Essa é a primeira, tá? É um tema um tanto extenso e um tema bastante importante, né? Que dá continuidade à nossa aula anterior, que foi regências verbal e nominal, tá? Então, dá uma assistidinha na aula anterior, você vai gostar. O conteúdo dessa não depende da outra, mas aí você consegue ter um panorama mais completo, tá? Bom, vamos lá. A gente vai começar com os verbos intransitivos, né? Os verbos intransitivos não possuem complemento. É importante, no entanto, destacar alguns detalhes relativos aos adjuntos adverbiais que costumam acompanhá-los. Então, gente, diferente do transitivo indireto, né? Transitivo direto e transitivo indireto, os verbos intransitivos, né? Eles são verbos que a gente costuma dizer que eles são verbos que falam por si, né? Que você pode fazer uma oração com um verbo deles, assim. Você pode simplesmente escrever ou falar cheguei, né? Que é um verbo intransitivo, e simplesmente a sua oração acaba aí. Todo mundo conseguiu compreender o que você quis dizer, né? Então, o que vai acompanhar ele em alguns momentos, né? Vão complementá-los e tal, não são objetos diretos nem indiretos, são adjuntos adverbiais, né? Então, a gente vai falar um pouquinho também desses adjuntos, né? Que costumam acompanhar nossos amigos aqui, verbos intransitivos. Então, por exemplo, né? Nosso verbo aqui que eu acabei de mostrar, chegar e ir, né? Então, normalmente vem acompanhados de adjuntos adverbiais de lugar, tá? Por quê? Quem chega em, chega a algum lugar. Quem vai, né? O verbo ir, né? Depois ele fica completamente diferente. Ele, né? Tem algumas pessoas que é com V, então é vai, vem. Né? Quem vai e vem, vai a, vem de, ok? Então, na língua culta, as preposições usadas para indicar destino ou direção são a e para, tá? Então, na língua culta, a gente usa, né, associado a esses verbos, né, essas preposições a ou para, que são, né, indicações de destino ou direção, tá? Então, na língua culta quer dizer o quê? Na escrita, né? Na língua oral você pode falar, né? Cheguei no, cheguei em, né? Exemplos. Fui ao teatro, né? Nós temos aqui um adjunto adverbial de lugar. Então, olha. Ao teatro, né? Não é um complemento, tá? Ele tá junto do verbo, né? Mas ele não é, o verbo não depende dele. Ricardo foi para a Espanha, né? Mais um adjunto adverbial de lugar. Observação. Ir para algum lugar enfatiza a direção, a partida, né? Ir a algum lugar sugere também um retorno. Então, quando você diz, olha a diferença, né, das duas frases. Fui ao teatro. Quando você fala fui ao teatro, pressupõe-se que você vai voltar. Você não vai dormir no teatro, você tem que voltar para sua casa, ou para o seu hotel, ou sei lá onde você vai, né? Mas você vai lá, assiste a peça de teatro e volta. Então, fui ao. Agora, quando você vai para, né? Tem uma impressão que você está indo, o seu destino, ele é aquele, é o seu destino final, como se você fosse morar um tempo nesse lugar. Então, Ricardo foi para a Espanha. Ah, é? Ele ia ficar quanto tempo lá? Ah, acho que um ano e meio. Ah, legal. Então, quando você fala para, né, a impressão que dá é que você está enfatizando, né, a direção, né, onde você está indo, mas não assegura de que vai ter um retorno, né? Então, pode ser que você esteja mudando de casa, você está indo, né, por exemplo, quando você vai mudar de bairro. Ah, agora eu fui para Pinheirinhos, né? Pinheirinho, sei lá,
Fui para Pinheirinho. Então, você foi morar lá, né? Agora, fui a Pinheirinho, né? Eu fui, mas eu voltei. Eu fui lá só resolver um problema e já voltei. Importante. Reserva-se o uso de em para indicação de tempo ou meio. Então, olha só. Esse em a gente pode usar na língua culta? Pode, né? Só que ele diz mais respeito ao meio de transporte que a gente, né, utilizou para chegar, né, a tal lugar, ou o tempo. Então, eu cheguei em 30 minutos, né? Então, é quantidade de tempo. Ou cheguei em minha bicicleta, né? Então, eu cheguei pedalando, ok? Então, é o meio. Por exemplo, né? Cheguei a Roma em outubro, né? Então, aqui nós temos um adjunto adverbial de tempo, né? Em outubro. Ou chegamos no trem das 10. Então, aqui, ó, adjunto adverbial de meio, né? Por quê? Foi o modo como você chegou, o trem das 10, né? Então, como vocês podem perceber, não vai dar essa coisa de, né, de simplesmente a direção para onde você vai, né? O em, o complemento, né? Em, que não é um complemento, ele é um complemento do adjunto adverbial, na verdade. Ele é ele é um complemento só dessa adjunta adverbial, tá? Gente, agora, adjuntos adverbiais, né? A gente já estudou isso, mas vamos só lembrar, né? Adjunto, né? Tá junto de alguma coisa, tá adjunto. Adjunto. Adjunto do quê? Do verbo, gente. Olha, adverbial. Né? A gente tem o advérbio. Isso daqui também vem da palavra verbo, né? Da palavra advérbio, mas o advérbio já está junto do verbo, por isso que ele tem esse nome. Mas é para indicar, né? Quando a gente pensa nos advérbios, a gente pensa o quê? Meio, modo, tempo, advérbio de tempo, advérbio de quantidade, advérbio de distância, advérbio. A gente tem advérbio de milhares de coisas que dão geralmente essa indicação, né? De um modo que foi feito, da hora, da distância, da intensidade, da quantidade, né? Muito, pouco, longe, perto. Então, os adjuntos adverbiais, eles têm essa mesma ideia, né? Do advérbio, só que eles são, às vezes, frases grandes, né? Que tem palavras no meio que nem são advérbios, né? No trem das 10. Então, por exemplo, o trem já não é um advérbio, né? 10 também não é um advérbio, mas eles juntos, eles dão essa ideia, né? De um advérbio. Então, adjunto também tem a ver, tá? As palavras são ali juntinhas, formando um advérbio, né? Então, adjunto adverbial. Agora vamos lá. Comparecer. Então, outro verbo, né? O verbo intransitivo. Ó, o adjunto adverbial de lugar pode ser introduzido por em ou a. Comparecemos ao estádio ou no estádio para ver o último jogo. Então, quando você diz comparecemos, né? Você geralmente vai acrescentar um adjunto adverbial de lugar. Você compareceu onde, né? Então, você compareceu ao estádio ou no estádio. O no, né, como vocês sabem, é a junção do em mais o, que é igual a no, certo? Em mais a igual a na, tá? Então, beleza. Ó, dos verbos intransitivos, a gente tem aqui, né, alguns exemplos. Chegar e comparecer. Agora, os verbos transitivos diretos. Vamos entender. Os verbos transitivos diretos são complementados por objetos diretos. Isso significa que não exigem preposição para o estabelecimento de relação de regência. Então, gente, o verbo transitivo direto, ele não precisa de preposição.
tá? Aí você vai falar, ah, mas o intransitivo também não precisa. Mas são classes diferentes, né, de verbos. Os intransitivos, eles têm essa característica de... São verbos que eles têm significado próprio, né? Eles não precisam de mais nada para significar, né? Mas vocês percebem que eles realmente precisam, né? Muitas vezes eles estão ali acompanhados de adjuntos adverbiais. No caso do transitivo direto, é diferente. Ele precisa de um complemento para significar, né? Mas esse complemento ele é introduzido sem preposição, ele é introduzido direto, né? Então vamos lá. Ao empregar esses verbos, devemos lembrar que os pronomes oblíquos, o, a, os, as, atuam como objetos diretos, né? Então, pronomes oblíquos, quando a gente vai falar de relacionado a alguma pessoa, né? Então, o, a, os, as, atuam como objetos diretos. Esses pronomes podem assumir as formas lo, los, lá, las, após formas verbais terminadas em R, S ou Z. Então, olha só, quando a gente diz fazer, por exemplo, vocês lembram, o verbo fazer, como é que a gente vai colocar ele, né? Você quer fazer ele ir à escola, né? Vamos dizer, você quer fazer o seu filho, quero fazer ele ir. Como a gente diz isso? A gente pega e corta esse R e diz fazê-lo, ok? Todo mundo lembra disso, né? Então, com esses verbinhos terminados em R, S ou Z, a gente vai usar, né, o lo, los, lá, las. Agora, com os verbos terminados, né, em sons nasais, a gente vai usar o no, na, nos e nas. Por exemplo, compraram na uma bola. Então, compraram para ela, né? Compraram a ela uma bola, tá? Então, olha só, compraram na. Porque ele termina em som nasal, né? A gente usa o na, no, nos, nas. São verbos transitivos diretos, dentre outros, ok? A gente fez uma seleção aqui de alguns. Então, olha, abandonar. Quem abandona, abandona alguém, né? Abandona algo. Abençoar. Quem abençoa, abençoa alguém. Abençoa algo, né? Aborrecer, aborrece alguém. Abraçar, você abraça alguém. Acompanhar, acompanha alguém, né? Acusar, admirar, adorar, alegrar, ameaçar, amolar, amparar, auxiliar, castigar, condenar, conhecer, conservar, convidar, defender, eleger, estimar, humilhar, namorar. Esse daqui é o que todo mundo erra, gente. Na oralidade eu nem considero erro, mas na hora de escrever vocês precisam ficar ligados com isso. Porque às vezes uma coisa na oralidade ela tá tão enraizada que a gente vai lá e escreve errado porque a gente tá muito acostumado com aquilo. Então, quando você namora alguém. Então você não diz namoro com fulana. Na verdade, você pode dizer, você não escreve isso, né? Namoro com fulano. Não, namoro fulana. Namoro fulano, ok? A gente não diz namorar com, porque é um verbo transitivo direto. Então, ele não tem um complemento. Quem namora, namora alguém, né? Então, bem, são esses alguns dos exemplos, né? Tem uma lista enorme, não tem como colocar aqui todos, são muitos verbos. Mas como eu vou identificar? Né? Você vai me perguntar assim, nossa, mas como que eu vou identificar toda vez que for transitivo direto, transitivo indireto? Você vai perguntar ao verbo. Como é que você faz isso? Ah, vou perguntar o que pro verbo? Perguntar se ele quer sair? Não, gente. Você vai perguntar o que, a quem ele se direciona. Então, por exemplo, quem alegra, alegra
alguém, alegra algo. Então, nossa, fulana alegrou a festa ontem. Ai, você me alegra tanto, né? Então, olha só, quando o verbo, né, te responde dessa maneira, você já entende que ele não requer uma preposição. Quem defende, defende o quê? Você não defende a, né? Você já lembra que se você já tiver ouvido, né, esse verbo, vai ser muito mais fácil para você, obviamente. Tem verbo que a gente não, né? Mas quando a gente pergunta, a nossa memória, né, vai lá e busca em algum lugar. Quem castiga, castiga o quê? Castiga quem, né? Quem castiga, castiga alguém, né? Quem castiga, castiga algo, não tem como castigar. Quem conserva, conserva algo, né? Então, a gente já percebe que o verbo não pede preposição. E é completamente diferente quando a gente, né, vai num verbo indireto. Por exemplo, quem obedece, obedece a alguém, né? É um verbo transitivo indireto, ok? Na língua culta, esses verbos funcionam exatamente como o verbo amar, né? Então, olha só. Amo aquele rapaz, né? Amo-o. Amo aquela moça. Amo-a. Amam aquele rapaz. Amam-no, né? Ele deve amar aquela mulher. Ele deve amá-la. Então, olha só. Todos os verbos aqui, eles vão ser, né? Quando a gente vai se referir a alguém, utilizar pronome oblíquo, né? A gente utiliza dessa forma. A gente vai conjugar ele assim, olha. Sem, né? Você não ama a alguém, né? Você ama alguém, né? Amar aquela pessoa, amar uma pessoa. Aí você vai me perguntar assim, mas Bárbara, lá na Bíblia tem um negócio que Deus tinha dito que a gente tinha que amar a, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a ti mesmo. E aí o que eu te digo? Isso é uma questão estilística, gente. A gente não pode lidar com Bíblia, com literatura, né? Como se fosse a língua da maneira que nós devemos usar a norma culta, né? Porque quando você escreve textos literários, você tem uma licença poética. Então a Bíblia, né? Além dessa questão literária, que isso significa? Quando você fala amar a, você está dando ênfase para quem deve ser amado, né? Então, qual é a intenção? É dar ênfase que você tem que amar Deus, certo? Então, eles pegam e escrevem amar a Deus sobre todas as coisas, né? E, com isso, eles dão destaque a Deus. Amar ao próximo, né? É amar ao próximo, ele dá destaque ao próximo, né? Mas isso é uma forma que, tirando essas questões, né? Essa questão estilística, né? E no caso da Bíblia até arcaica, né? Arcaico é aquela forma que a gente não utiliza mais. Então, a Bíblia está cheia de arcaísmos, porque a Bíblia não foi atualizada, né? Então, você vai achar lá voz. Ninguém fala voz, gente. É até assim, né? Quando você vai rezar em casa, você fica tentando conjugar os verbos em voz, porque na Bíblia tá assim, porque na igreja o padre fala assim. Mas a gente nem sabe como é que a gente conjuga voz. Ninguém usa voz, né? É um tipo de conjugação super difícil que a gente não está acostumado. Então, a Bíblia, né, ela lida com essa linguagem arcaica, que ela já está antiga para os nossos dias, né? Por isso, lá, a gente vai encontrar amar a Deus, quando, na verdade, né, na língua culta padrão, que a gente vai escrever na redação, né, o corretor não vai aceitar esse amar a Deus, ok? É amar Deus. Beleza? Observação. Os pronomes lê, lês só acompanham esses verbos para indicar posse, tá? Gente, uma coisa importante, né? A gente falou aqui, ó. Quais são os pronomes oblíquos que acompanham os verbos transitivos diretos? Jamais os verbos lê, lês, né, vão acompanhar esses verbos, a não ser, né? Qual é a exceção da regra? A não ser que, né,
eles indiquem posse, né? Caso em que atuam como adjuntos adnominais. Então vamos entender. Exemplo: quero beijar-lhe o rosto. O que significa? Quero beijar o seu rosto. Na verdade, esse lhe, ele está falando mais da pessoa do que do verbo, né? Está falando da posse, o rosto é seu. Então, quero beijar-lhe o rosto. Quero beijar seu rosto, tá? Então, ele é meio que um adjunto adnominal. Ele está acompanhando mais o rosto do que o verbo, tá? Então, a gente pode usar o lhe, o lhes, junto com verbos transitivos diretos apenas nesses casos, né? Prejudicaram-lhe a carreira, prejudicaram sua carreira. Então, é para indicar posse. Agora, verbos transitivos indiretos. Os verbos transitivos indiretos são complementados por objetos indiretos. Isso significa que esses verbos exigem uma preposição para o estabelecimento da relação de regência. Então, são esses verbinhos que a gente tem que ficar muito ligados, porque são eles que vão pedir aquela preposição que é obrigatória, tá bom? Mesmo que você não saiba, o seu corretor vai achar que você sabe. Então, esses verbos a gente tem que prestar muita atenção, tá? Para a gente saber quais são as preposições, quais pedem as preposições, para a gente reger, né, de maneira correta e para a gente escrever, né, um texto claro, que não tem ambiguidade. Então, vamos focar nesses caras aqui. Os pronomes pessoais, do caso oblíquo, de terceira pessoa, que podem atuar como objetos indiretos são lhe e lhes. Então, diferente do outro, né, que a gente não trabalha com esses pronomes, a não ser naquele caso quando a gente fala de posse, né? Esses caras aqui que vão acompanhar os verbos, né, transitivos indiretos, porque eles são pronomes oblíquos que têm essa questão de serem indiretos. Então, não se utilizam os pronomes o, os, a, as, tá? Então, esses aqui que a gente vai usar só com os diretos, a gente não vai usar aqui. E os seus, logicamente, os que derivam dele também. Lo, los, las, lalás, no, nos, nanás, ok? A gente também não vai usar junto com objeto indireto. Então, não se utilizam os pronomes o, os, a, as como complementos de verbos transitivos indiretos. Com os objetos indiretos, que não representam pessoas, usam-se pronomes oblíquos tônicos de terceira pessoa. Olha, com os objetos indiretos que não representam pessoas, usam-se os pronomes oblíquos tônicos, ele e ela. Em lugar de pronomes átonos, lhe e lhes, né? Então, quando a gente não vai falar relacionado a pessoas, né, a gente vai usar o ele e o ela. Quando for, a gente vai usar pessoas, a gente vai usar o lhe e o lhes. Vamos lá. São verbos transitivos indiretos, entre outros. Então, a gente separou, fez uma seleção de alguns, para a gente ter uma noção, tá? Vamos lá. Consistir, né? Tem o complemento introduzido pela preposição em, né? Quem consiste é aquela perguntinha, sempre lembre de fazer. Você vai olhar o verbo, ai meu Deus, é transitivo direto ou indireto. Quem consiste, consiste em alguma coisa, né? Consiste em quê, tá? Então, o que consiste não é quem, né? Mas pode ser quem também. Pode ser, né, uma coisa direcionada a uma pessoa ou uma coisa. Então, o que consiste, consiste em, né? Ou quem consiste, consiste em. Então, por exemplo, a modernidade verdadeira consiste em direitos iguais para todos, né? Então, consiste em, né? O verbo está se relacionando à modernidade verdadeira e o em, né, está introduzindo o seu complemento indireto. Então, isso daqui tudo, olha, isso daqui tudo
Eita, agora eu não quero mais escrever, gente. Agora foi. Não tô conseguindo escrever mais não. Mas então, esse consiste, né? Ele tá direcionando o quê? Quem consiste? O que consiste? É essa desculpem. A modernidade verdadeira é o sujeito da frase, né? Ela consiste em algo. O em direitos iguais para todos, né? Aí isso é o objeto indireto do verbo, tá? Então tudo isso vai ser o objeto indireto do verbo. Tem algum bug acontecendo aqui, tudo bem. Não desistir disso. Tá, minha receita consiste em trigo, água e sal. Então, minha receita, né? Minha receita vai ser minha receita vai ser o sujeito, né? Minha receita consiste é o verbo, né? E em trigo, água e sal é o objeto indireto do verbo, tá? Porque o verbo quem consiste, consiste em. Então, minha receita é o sujeito, porque é ela que consiste em, né? Consiste em algo. E o complemento do verbo, né? Consiste em quê? Consiste em trigo, água e sal. Eu ainda não desisti de escrever aqui, gente. Tá difícil, não sei o que tá acontecendo. Agora, obedecer ou desobedecer, né? Possuem seus complementos introduzidos pela preposição a. Então, quando você... né? Porque, na verdade, são verbos que têm a mesma raiz. Você só vai mudar aí um prefixo, né? O des, que é deixar de obedecer, né? Então, quando você desobedece aos seus pais. Quem obedece, obedece a. Quem desobedece, desobedece a. Tá? E você pergunta, quem desobedece? Desobedece a. Então, você já sabe que a palavra, a preposição vai ser a. Gente, eu desisti, tá tudo rabiscado. Então tá. Exemplo. Devemos obedecer aos nossos princípios e ideais, né? Então, devemos é o sujeito, né? Esse devemos, esse sujeito aí é um sujeito elíptico, porque quando a gente vê essa palavra aqui, devemos, a gente sabe que a pessoa que deve obedecer é quem? Nós, né? A gente percebe isso pela conjugação verbal, né? Terceira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural, desculpa. Primeira pessoa do plural. Devemos obedecer aos nossos princípios e ideais. Então, quem obedece, obedece a. E aí, nesse caso, o aos nossos princípios e ideais é o complemento da frase. Complemento do verbo, no caso, complemento indireto. Objeto indireto. Eles desobedeceram às leis de trânsito, né? Eles são o sujeito, né? Desobedeceram a quê? Desobedeceram às leis de trânsito. Então, as leis de trânsito é o objeto indireto da frase, né? E eles, o sujeito. Agora, o verbo responder tem complemento introduzido pela preposição a. Esse verbo pede objeto indireto para indicar a quem ou ao que se responde. Então, quando você diz responde, você diz respondi ao meu patrão. Então, respondi também um sujeito elíptico, né? Nós sabemos que quem responde, essa pessoa aqui é quem? Eu. Né? Tem um euzinho escondido aqui que a gente descobre pela conjugação verbal, primeira pessoa, né? Então, respondi a quem?
respondi a meu patrão. Então, ao meu patrão é objeto indireto do verbo. Respondemos as perguntas, né? Quem respondemos? Nós, né? Nós somos o sujeito dessa frase, dessa oração. Então, nós respondemos a quê? As perguntas, né? Aqui nós vemos, olha, a crase, né, introduzida, uma coisa bastante importante quando a gente estudou crase lá atrás. Se você não assistiu, dá uma olhada nessa aula. O maior momento, né, da maior parte dos momentos em que a gente vai usar a crase vão ocorrer graças aos verbos transitivos indiretos. Porque esses verbos, né, são os verbos que obrigatoriamente têm preposição. Quando a preposição for a e estiver associado a um substantivo feminino, né, que é o objeto, a gente vai colocar crase, porque a mais a é igual a craseado. A gente já sabe isso, né? Então, enfim, não estou falando nada de novo para vocês, né? Mas não custa repetir várias vezes, quantas vezes forem necessárias. Então, respondemos às perguntas, né? As perguntas é o objeto indireto e a gente coloca a crase porque o substantivo perguntas já carrega consigo um artigo as, né? Então, quando a gente junta com preposição do verbo, vira as craseado. Mesma coisa no terceiro caso, respondeu-lhe a altura, né? Nesse caso aqui, o verbo, o objeto, ele já é o lhe, né? O a craseado aqui, na verdade, ele está só representando, eu coloquei em vermelho, nem era para colocar, porque ele não é o objeto, né? O objeto é o lhe. Então, o lhe é a ele, né? Ou a ela, respondeu-lhe, respondeu a alguém a altura, né? Então, o vermelhinho aqui entrou no lugar errado, era para ter entrado no lhe, tá, gente? Observação. O verbo responder, apesar de transitivo indireto, quando exprime aquilo a que se responde, admite voz passiva analítica. Veja, o questionário foi respondido corretamente, né? Todas as perguntas foram respondidas satisfatoriamente, tá? Então, na voz passiva analítica, ele pode mudar a sua transitividade, tá? Ele não fica... você não precisa de um complemento, ok? Simpatizar e antipatizar tem a mesma transitividade. São verbos que têm, né, a mesma raiz. Sendo que um é gostar e o outro não gostar. De alguém ou de algo, né? Possuem seus complementos introduzidos pela preposição com. Então, simpatizar com, antipatizar com. Exemplo. Antipatizo com aquela apresentadora. Ou, simpatizei com os novos vizinhos, foi instantâneo. Então, antipatizo. Quem antipatiza, antipatiza com. Né? Então, com aquela apresentadora é o transitivo, o objeto indireto da frase, tá? Da oração. E quem que antipatiza, gente? Eu, né? Porque aqui a gente tem um sujeito elíptico, né? O verbo antipatizo é eu antipatizo. Na segunda frase temos a mesma questão. O sujeito elíptico, né? Simpatizei. Quem que simpatizou? Eu. Simpatizou com os novos vizinhos, né? Então, com os novos vizinhos, objeto indireto. Bom, é isso. A gente fica por aqui. Até a aula número 2.